A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, a bênção dele esteja sobre a sua vida. Estamos retomando aqui para este canal, para juntos, meus irmãos, estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, refletindo, colocando nosso coração diante da palavra do Senhor, para saber tudo quanto o Senhor tem reservado para nós através da sua palavra. Irmãos, nós estamos voltando aqui esse canal será o nosso canal primário, certo? Pastor Diego Ramos de Souza, mudamos o nome dele, né, irmãos? Tínhamos um nome fantasia, né, que era Servo de Cristo. Passamos uma reformulação nesse canal para deixar esse canal apenas para exposições bíblicas e teológicas. E nós teremos um canal secundário, onde nós trataremos sobre Bíblias e livros, onde é apresentação de materiais teológicos e bíblicos e Bíblia de estudo, e nós falaremos, indicaremos materiais e falaremos um pouco dos materiais que nós vemos trabalhando ao longo dos anos. Muitos irmãos têm pedido para nós voltarmos a fazer essas indicações, e nesse canal secundário estarei elaborando e deixando apenas para Bíblias e livros. E esse canal primário, que é o canal do pastor Diego Ramos de Souza, o canal que será para preleções bíblicas e reflexões teológicas. Amém? Então fique atento aqui nesse canal, que nós estaremos divulgando o outro canal, passando aos irmãos, para que os irmãos possam se inscrever, para que os irmãos possam nos acompanhar e serem edificados para a glória do Senhor. Amados, voltei com este canal justamente porque está havendo uma grande necessidade, irmãos, do conhecimento bíblico, de uma palavra diretiva, né, de uma palavra de aconselhamento, uma palavra de exposição bíblica. E nós vamos deixar nossa contribuição para a glória de Deus, para que o povo do Senhor siga aprendendo e se edificando. Amém? E Deus havia colocado no meu coração, irmãos, esse desejo. Então nós vamos atendê-lo assim para a glória do Senhor. Amém? Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 21. No verso 1 nós lemos: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão, levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Porque meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Desculpa, irmãos. Joabe apresentou Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que punhavam espada, e em Judá eram 470.000 homens que punhavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Amém. Amados irmãos, esta passagem está em paralela com 2 Samuel, capítulo de número 24, verso 1 em diante, certo? Numa Bíblia que você tem concordância, né? Eles grifam estas passagens, eles citam essas passagens. Por exemplo, em 2 Samuel, você vê logo após o capítulo 24, a epígrafe do texto que diz o levantamento do censo. E logo embaixo, pequenininho, está 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 ao 6. E quando você vem aqui em Crônicas, da onde eu li, 1 Crônicas, está o levantamento do censo e está citando com concordância 2 Samuel, capítulo número 24, do verso 1 ao 9. Lendo aqui 2 Samuel, nós vemos que inicia assim a narrativa bíblica.
Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá, levante o censo, né, de Israel e Judá, certo? Meus irmãos, Deus então havia tentado a Davi a contar o povo? Não, meus irmãos. Deus simplesmente permitiu que Satanás chegasse ao coração de Davi e fosse ele tentado a contar o povo, o seu exército, certo? E ele viu que o seu exército era muito numeroso. O seu capitão de exército, Joabe, bem queria ir contra esta ordem, não é? Porque ele sabia que o exército era poderoso, não é, meus irmãos? Mas Davi, a voz de Davi prevaleceu sobre a de Joabe, e Joabe foi e obedeceu. Meus irmãos, o que nós temos de mais intrigante nesta passagem é que Davi, outrora, aquele menino que venceu Golias, que Davi, outrora, de menino, soldado, né, que vem vencendo as suas batalhas cronologicamente, ele vem sempre na dependência de Deus. Ele vem sempre, meus irmãos, na força do Senhor, e Deus havia vindo dando vitória a ele, né? E aqui no caso, fazendo o levantamento do censo, o que nós observamos? Que Davi agora ele percebe que o seu exército é numeroso, muito numeroso, certo, irmãos? Mais de 1.500.000 homens. Ele vê então que como ele se tornou poderoso. Observe, meus irmãos, quando a gente começa pequeno, tudo é pequeno, a visão é pequena, a fé é pequena, mas é aquela coisa gostosa, porque o pequeno depende de Deus para crescer, depende de Deus para viver, depende de Deus para construir a sua carreira, certo? Depende do Senhor para tudo, em tudo ele se lança no Senhor. Mas Davi foi crescendo, e isso, irmãos, é uma linha muito fina que nós precisamos ter maturidade e que muitas vezes nós não temos. Estou me incluindo. Porque o homem, nós, homens e mulheres, somos falhos. Seremos tentados, entendeu? Tentados. Satanás tentou a Davi, certo, irmãos? Ele conseguiu quando Davi se inclinou ao desejo. Não, eu quero saber quanto que eu tenho de exército. Mas, como diz o hino da harpa cristã, no hino 75, se não me falha a memória, tentado não cedas. Ceder é pecar, não é? Então, irmãos, ele foi tentado, mas ele cedeu. Nós seremos tentados da mesma maneira a confiar nas nossas habilidades, a confiar na nossa inteligência, a confiar no nosso poderio, a confiar no que nós temos, a confiar no nosso recurso, a confiar no nosso dinheiro, a confiar na nossa fama, a confiar na nossa habilidade de convencimento, né? E não é nada disso que Deus requer do seu povo, do seu servo Davi, e que ele está nos ensinando através do seu humilde servo, e nós devemos confiar nele. Grave bem isso que eu vou dizer por experiência própria. Deus, ele vê uma fagulha, se ele vê uma portinha aberta, de que você possa se gabar, se aproveitar de uma situação que ele colocou, ele se lembrará disso lá na frente e virá contra nós em algum teste para nos provar que nós não somos nada sem ele. Davi peca aqui e a ira do Senhor se acende contra ele, porque Deus não queria que Davi confiasse na sua própria mão. Ele queria que o Davi, menino que venceu Golias, que Davi que vinha vencendo os filisteus, que vinha vencendo os seus inimigos e conquistando na dependência do Senhor Deus, viesse continuando na dependência do Senhor Deus não quer que ele deixe de confiar nele. E aqui está o início da queda.
Aqui está o início do desastre. Quando nós, meus irmãos, passamos a confiar mais em nós, na nossa habilidade, a nossa confiança em nós mesmos. Eu sempre falo isso, irmão, você precisa ter confiança em si. Você precisa se olhar no espelho, você precisa ter autoestima, você precisa se valorizar, mas não tão, mas não tão, certo? Porque senão você fica nesse abismo e você se esquece do conselho de Deus, se esquece de onde você veio. Por isso nós devemos sempre nos humilhar perante o Senhor, porque somente assim nós permaneceremos humildes. Eu vou repetir, nós devemos nos humilhar sempre na presença do Senhor, para que nós continuemos humildes. Tem uns que não se lembram, não oram, Senhor, perdoa os meus pecados, certo? Ele só vê o seu valor, ele só vê o quanto Deus o conquistou. Fica tranquilo, Deus é especialista em lidar com o ser humano. Deus pegará este homem, esta mulher que assim pensa e lembrará ele da onde ele saiu. E Deus sabe fazer isso, irmão. Deus fez isso com Davi, certo? E estará disposto a fazer com qualquer um de nós. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e permanecemos crendo nele, e permanecemos, irmãos, trabalhando a nossa vida, o nosso chamado, certo? Nas dependências do Senhor, Deus se agradará de nós e abençoará a nossa caminhada. Prova disso, Deus vem abençoando Davi, honrando Davi, e o nome dele sendo glorificado por detrás, é claro. Por exemplo, o Senhor foi extremamente glorificado na morte de Golias, porque aquele moço afrontava o povo de Deus, certo? E aquele menino, certo? O rei Saul era um homem formoso, frondoso. Os irmãos de Davi eram homens formosos e frondosos, eram homens de guerra, eram homens fortes, mas ninguém teve coragem de enfrentar Golias como Davi enfrentou, na força do Senhor. Então Davi vence, o Senhor glorifica o seu nome, o Senhor exalta o seu servo e seu povo, povo de Israel. Então, quando nós nos colocamos na dependência, é isso que Deus quer de nós. Não olhe para você apenas, no que você conquistou até agora. Lembre-se, foi o Senhor. Lembre-se, foi Deus. Que se não fosse Deus, meu amigo, eu e você não estaríamos aqui. Você não teria o que você tem hoje. Não chegaria aonde você chegou. Essa é a grande verdade. Queira o orgulho humano aceitar ou não. Esta é a grande verdade. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra. Confie no Senhor. Deixa que Ele dirija a sua caminhada. Não olhe para os lados, não olhe para a sua matéria, não olhe para o que você tem, que você conquistou com o seu poderio. Olhe para a força do Senhor, porque se Ele te ajudou a vencer Golias, os filisteus, os midianitas não serão nada, mas permaneçam olhando para Deus. Aleluia! E Ele será o teu refúgio para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Até a semana que vem, nós estaremos aqui vindo com mais vídeos, mais reflexões bíblicas, teológicas, para a edificação da sua alma. Queridos, não esqueça de você se inscrever se não é inscrito, de você curtir este vídeo, de você compartilhar este vídeo, que assim a palavra do Senhor pode chegar a mais pessoas e mais pessoas serem impactadas com a palavra de Deus, serem edificadas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. A paz do Senhor.